noite, queridos ouvintes. Eu me chamo Nayuri Silva, sou estudante de Medicina Veterinária na FAI do 9º período. Estamos aqui mais um dia para mais uma audição. Hoje com um convidado mais que especial, Dr. Taylor Machado. Boa noite, doutor. Boa noite, Nayuri. Boa noite a todos. Prazer, sou o Dr. Taylor Machado. Sou médico veterinário aqui na microrregião de Irecê. Sou formado há quase 4 anos, me formei na Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, lá em Ilhéus, em 2019. Desde então venho trabalhando principalmente com clínica de pequenos, né? Sou especialista em zoonose e saúde pública. Tenho um foco maior hoje na parte de clínica de pequenos e também trabalho com a parte de assistência técnica a campo, né? Trabalhando com os produtores, tanto de ovino, caprinos, quanto essa parte de equídeo também, fazendo atendimento clínico e cirúrgico, no geral aqui na região. Enfim, esse trabalho nosso, Dr. Taylor, tem como objetivo, né, divulgar para aprender e aprender para divulgar, onde o nosso tema central está sendo o uso de alimentos alternativos para animais de produção semiárido brasileiro, onde estará sendo abordada maneiras estratégicas na alimentação dos animais, visando o melhoramento animal. Bom, sabemos que uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o funcionamento do organismo animal. Entre os alimentos que fornecem energia, quais podemos introduzir ali na alimentação desses animais? Então, Nayuri, eu vou tentar abordar com vocês aqui, falar um pouco mais sobre a exploração de caprinos e ovinos aqui na região. Tá? Eu sei que tem outras atividades que vêm sendo desenvolvidas ao longo do tempo, mas acho que como essas são duas culturas que, querendo ou não, a população tem uma certa facilidade em criar, por serem animais de pequeno porte, né, e não terem necessidade de tanto espaço como os bovinos, seria importante a gente salientar, né, essas duas espécies que têm bastante desenvolvida aqui na região e que, de certa forma, pode agregar informações a toda a população. A gente sabe que o aumento hoje pela carne, tanto ovina quanto caprina e o leite caprino, é uma demanda que acontece em todo o país, mas principalmente na nossa região, isso ocorre com uma frequência muito grande. Normalmente, isso está atrelado, né, a alguns criadores mais tecnificados, né, que têm um acesso maior à informação e conseguem desenvolver técnicas mais produtivas, mas uma grande parte dos consumidores acabam sendo de um poder aquisitivo ainda menor, né? Mas a gente sabe que a maioria desses criadores ainda encontram uma certa dificuldade, né, em desenvolver essas duas culturas aqui na região. Inicialmente pela falta de manejo, né, nutricional adequado, e também pela redução da disponibilidade de alimentos em determinados períodos do ano, né? Infelizmente, nossa região, apesar de nos últimos anos estar tendo uma certa frequência em relação aos períodos chuvosos, alguns períodos acabam acontecendo essa dificuldade alimentar, o que acaba resultando em dietas com um valor nutritivo baixos para os animais, né? E acaba isso causando uma série de prejuízos tanto na quantidade quanto na qualidade dos produtos fornecidos ao consumidor. Então, dentro desse cenário, né, acho que a ideia da rádio e do grupo, quando convida um palestrante aqui, é justamente tentar desenvolver algumas técnicas, né, passar para a população algumas técnicas que possam, de certa forma, aumentar os índices produtivos, né, desses alimentos, através dos alimentos para os animais, e tentar passar um pouco para eles algumas coisas que podem ser usadas no dia a dia e que alguns podem ter acesso, né, a fim de aumentar, né, e principalmente atender às exigências nutricionais desses pequenos ruminantes. Trouxe aqui até algumas frutas, algumas disponibilidades que a gente pode ter aqui na região e pode estar sendo utilizada nesse sistema de produção. Uma delas é o abacaxi, né? A gente, apesar de não ter uma produção muito forte,
já tem a produção de abacaxi aqui na região, a acerola, também dá para utilizar como alimento alternativo, o maracujá, a banana, né, que querendo ou não é uma cultura forte aqui na nossa região, a manga também, e não sendo menos importante e com a cultura um pouco em desenvolvimento, focada mais na questão da produção de óleo, de biocombustíveis, que é a questão do farelo de girassol, também dá para ser utilizado. Então, esses são alguns alimentos que a gente vai tentar abordar aqui ao longo dessa entrevista e desenvolver algumas opções aí para os ouvintes aqui da rádio. Bom, como você disse, né, esses alimentos, esse fruto, são bastante comuns aqui na região, né? Como você indicaria a quantidade a ser administrada ali na alimentação desses animais? Então, essa quantidade, ela vai variar bastante da disponibilidade, né, do alimento para aquele produtor, certo? Por exemplo, o abacaxi é uma das frutas, né, que a gente tem mais comum assim, em todo o país. Apesar de ser muito comum o abacaxi, a gente pouco se fala do abacaxizeiro, né? Onde o fruto, na verdade o abacaxi, ele só corresponde a 38% da planta e acaba sendo comercializado como fruto, né? Mas o restante acaba se tornando resíduo, né? Que é a folha, o caule, as raízes. Então, essa parte não é muito usada. Então, é uma opção para aqueles produtores que têm acesso a essa cultura poder utilizar esse restante da planta, né? No caso, utilizar o abacaxizeiro, como um subproduto para utilizar na alimentação de ruminantes, né? Esse pedaço que sobra, né? O abacaxizeiro aí, que corresponde a quase 80% da planta, quase 70%, perdão, da planta, ele pode se fazer através da desidratação. A gente consegue obter o farelo de abacaxi, né? Esse farelo de abacaxi, ele pode ser aproveitado, né? Apesar de não ser muito comum, tem boas características forrageiras e tem uma característica muito fibrosa, aonde na produção ele pode ser utilizado como até 10 a 11% do alimento total. Então, daquele alimento que vai ser fornecido para o animal, né, seja o alimento volumoso ou concentrado, ele pode atingir 11%. Se tratando, no caso, a gente for usar o farelo mesmo do abacaxi, dá para utilizar ele como concentrado, né? Então, associado ao milho e à soja, já ocorreria uma redução aí de pelo menos 10% dentro desses níveis de produção, o que, de certa forma, já ajudaria. Em casos onde não ocorre o uso, no caso do abacaxi, como farelo, pode-se fazer a desidratação, né, desse caule, dessas folhas, e ele pode ser utilizado como volumoso. Aí, nesse caso, ele pode substituir o feno, né? Dá para substituir o feno. Tem até estudos que trazem a comparação do uso deles, né? Um experimento realizado em comparação do uso do feno comparado ao abacaxizeiro desidratado, e deu para notar que o sistema de produção, né, os resultados não sentiram tanto efeito. Então, é uma das possibilidades que a gente poderia utilizar nesse momento aí, sem afetar o processo de produção dos animais. Perfeito. Então, assim, sabemos que as leguminosas e gemíneas estão entre as principais fontes. Perfeito. Sabemos, assim, também que as leguminosas e as gramíneas estão entre as principais fontes de forragem para esses animais. Quais alimentos alternativos podemos utilizar para substituir, podendo suprir a maioria dos nutrientes sem perder a produtividade desse animal? Certo. Nesse caso, aí eu já tinha abordado, né, inicialmente o abacaxi. Aí tem duas frutas que a gente pode utilizar. Quando a gente fala de gramíneas e de leguminosas, a gente está focando mais nessa parte do volumoso, né? Então, assim, duas frutas bastante interessantes nesse caso. Uma, a acerola, tá? Ela tem um rendimento do médio de subproduto de 15% a 41%, lógico, depende sempre do tamanho
da fruta, né? A gente tem algumas acerolas que são pequenininhas e tem outras maiores, né? E nesse caso ela dá para ser empregada, né, como um alimento estratégico, mas em casos de condições críticas de escassez de volumoso, tá? Não é o alimento principal, mas em casos de escassez, aonde a quantidade de leguminosas e consequentemente de gramíneas estejam muito baixas, a gente pode utilizar ela. Estudos mostram que o subproduto da acerola ele consegue atingir até 8% do total da dieta, ou seja, dentro de uma dieta total, 8% dela pode ser utilizado aí pelo subproduto da acerola. Uma outra e mais interessante e que rende bastante mais que a acerola é o maracujá. Tá? O maracujá tem um rendimento médio, né, de subproduto após a extração do suco, chega a ser de 65% a 70%. Então, basicamente, o que é retirado para fazer polpa, o que é retirado para fazer suco, é uma parte bem pequena da fruta. E o que sobra, que é basicamente as sementes e principalmente a casca do maracujá, eles possuem duas características bromatológicas bastante interessantes, né? Que é a presença de pectina na casca, né? E a elevada concentração de lipídios, principalmente nas sementes. O que faz com que isso torne um alimento bastante energético, tá? E ele pode ser introduzido dentro da dieta de ovinos até 30% da alimentação. Ou seja, enquanto a gente tinha uma acerola que só poderia ser usada 8% na dieta, a gente tem, por outro lado, o maracujá com rendimento de quase 30%. Ou seja, mais de um quarto da dieta pode ser substituído através do uso do maracujá. O maracujá ele tem duas formas de utilização. Uma pode ser fazendo o farelo, tá? Através da desidratação e, consequentemente, a trituração do subproduto, né, das sementes junto com a casca. Tá? Nesse caso, a recomendação é que possa utilizar ele de 5% a mais ou menos 8% na substituição do milho, olha que interessante, e até 40% na substituição da matéria seca, no caso de ovinos em confinamentos, né? Ou seja, nesse caso, quando a gente tiver algum problema, né, com a produção de leguminosas e de gramíneas, acaba sendo o maracujá um índice tem índices bastante interessantes aí para ser utilizado na produção. Só um dado, Nayuri, os componentes hoje aqui, das três frutas, né, que eu trouxe até então, o abacaxi, a acerola, o maracujá, o abacaxi, no caso ele já desidratado, né, os subprodutos, ele consegue ter 9,3 de proteína bruta, a acerola consegue ter 17,4 e o maracujá consegue ter 13,5 de proteína bruta presente no subproduto, né? Então são frutos aí até então bastante interessantes e que de certa forma podem ser utilizados aí pelos produtores em casos onde ou estejam descartando esses subprodutos ou em casos onde ocorra realmente a necessidade de inserir algum outro produto para tentar baratear o custo da produção, que hoje é o mais importante para o produtor. Então, sabemos também que as gramíneas e leguminosas podem ter algumas desvantagens, que é a impossibilidade de utilização na ensilagem. Se tratando de alimentos alternativos, quais seriam os indicados para substituir esta prática? Então, a ensilagem é um assunto um pouco delicado, principalmente pelo modo de produção, né, que é o armazenamento, que acaba tendo uma restrição para muitos dos produtos que a gente pode utilizar, principalmente porque pode ocorrer fermentação, causar vários problemas digestivos aí nos animais. Então tem que ter todo um cuidado no uso dos produtos ou dos subprodutos para a questão da ensilagem. Um produto interessante que talvez a gente consiga utilizar o subproduto dele é a manga, tá? O subproduto industrial da manga, que seria o caso a casca e o caroço, né? Eles representam cerca de 40% a 60% da fruta. Interessantíssimo isso, levando em consideração que o caroço da manga ele é bastante desenvolvido, né? E pode ser utilizado para o preparo de silagem juntamente com capim elefante, tá? Normalmente eles são mais utilizados na produção de bovinos, mas estudos mostram que na produção de ovinos também dá para utilizar,
E o mais importante e interessante nesse fato é que é uma boa fonte de carboidrato a baixo custo, tá? A gente sabe que a manga é muito utilizada para a produção de polpa, para a produção de sucos, mas pouco se fala dessa questão da casca e do caroço, e levando em consideração o rendimento e que pode ser utilizado nessa parte de ensilagem, se torna um subproduto bastante alternativo e acessível aqui para a nossa região. Ocorre a produção muito grande, além de que muitas vezes acaba perdendo nas propriedades por aí, que as pessoas não utilizam, não vendem, então acaba se tornando um produto a mais. Lembrando, Nailda, que ela também pode ser utilizada como farelo, tá? Se não quiser fazer a desidratação para uso na ensilagem, pode-se fazer o farelo da casca com caroço também, e aí no caso do farelo ele pode ser utilizado como até 30% da matéria seca dentro da dieta para ovinos, tá? Entendi, Dr. Taylor. Então, no caso, a manga ela seria um dos mais importantes ali a serem utilizados, né? De melhor qualidade. Isso. Além do custo-benefício, né? Porque é uma fruta bem comum na nossa região, acaba tendo uma facilidade para o produtor ter acesso e, de certa forma, baratear o custo da produção e, mais uma vez, tentar conseguir reter custos e melhorar a produção dentro de um sistema alternativo. Bom, outra pergunta que temos, né? Qual seria o consumo médio diário de ração que poderia ser substituído para esses animais? Então, essa é uma pergunta delicada, tá? Porque vai variar muito do subproduto utilizado, certo? Como a gente veio discutindo até aqui, né, falando de várias frutas aí, falando de abacaxi, de acerola, da manga, do maracujá. Então, cada subproduto desse, ele vai ter uma função dentro do processo de produção, vai depender da forma que ele é utilizado, se ele é desidratado, se ele é tratado como farelo. Então, tudo isso vai variar da forma que você vai utilizar ele. Um dos mais comuns e não menos importante, que é utilizado muito, né, em grande escala, é o farelo de girassol, tá? Acaba sendo um produto que é muito mais utilizado na produção de óleos, né? Porém, a torta obtida através do de girassol, ela é muito rica em proteína, né? E pode ser empregada no uso da alimentação, assim como a planta também pode ser usada na ensilagem. Acabei não citando ela lá junto com a manga, né? Tentei dar um foco para a manga, que é um subproduto que a gente tem aqui com muita facilidade, mas não deixa de ser menos importante nesse caso, tá? A quantidade de proteína do farelo de girassol gira em torno ali de mais ou menos 36%, enquanto a parte fibrosa de 49%, tá? Agora é o seguinte, o girassol, por ele ser utilizado mais como farelo, ele, nesse caso, pode ter o uso duplo dentro da produção de ruminantes, tá? Ele pode ser utilizado tanto como o teor proteico, né, quanto como um teor energético. Então vai depender da necessidade que você tem ali dentro desses animais, né? Se você vai utilizar isso para animais de reprodução, de crescimento, né? Então você vai ter que fazer o uso dele de acordo ao requerimento que você vai ter dentro do seu sistema de produção, tá? Só trazendo alguns dados aqui, como a pergunta é quanto, né, em média pode ser substituído ou usado na ração. Para caprinos e ovinos, a recomendação é o seguinte, em relação à semente, né, do girassol mesmo, utilizar a semente dentro do sistema de produção, está variando entre 200 a 300 gramas das sementes por dia, certo? Agora, no uso do farelo, uma vez que ele é triturado, consequentemente, a questão proteica e energética vai se perder um pouco nesse processo de trituração. Então, nesse caso, ele pode ser utilizado cerca de 40 a 500 gramas por dia, tá? Dentro do processo de produção, utilizando, no caso, o farelo. Então, trazendo a informação em relação ao farelo de girassol, seria basicamente esse o uso dentro da dieta diária. Ou, né, no caso das sementes,
a gente poderia utilizar até 20% da matéria seca, né? No caso, para fazer a mistura completa, pode utilizar até 20%, mas em relação a gramas, está variando aí nessa faixa de acordo ao modo que você vai usar, se vai utilizar as sementes ou se você vai utilizar o farelo do girassol, certo? Perfeito. Então, Dr. Taylor, sabemos também que uma das maiores dificuldades na área da veterinária, da zootecnia e principalmente para o produtor é inserir uma dieta de baixo custo, né, e que seja acessível para aquele produtor. Qual seria uma alternativa de alimentos de qualidade com o intuito de diminuir os gastos com a alimentação? Dentre todos esses alimentos que você citou aí, né, qual você escolheria que teria ali um baixo valor para esse produtor? Nai, eu acabo não tendo o meu preferido, certo? Nesse quesito, vai variar sempre de produtor para produtor, certo? A gente tem que entender que a realidade de cada produtor ela é totalmente distinta um do outro. Por quê? Dentre todos que eu trouxe, né? Falei do abacaxi, falei da acerola, da manga, do maracujá, falei do farelo de girassol. Vai depender daquele que o produtor tiver mais acesso. Lógico, alguns têm uma facilidade maior de você utilizar, como o último que a gente discutiu agora, o farelo de girassol. Ele acaba tendo uma facilidade maior do uso, por já ter a semente, e aí você poder usar na ensilagem, e aí poder triturar, fazer o farelo, preparar a torta de girassol, enfim. Mas às vezes o produtor não tem acesso a isso, então não adianta falar que ele seria o meu preferido, né? Assim como a manga também tem uma facilidade muito grande aqui para a região, né? Mas aí vai depender da realidade realmente de cada produtor. Porque a alimentação, querendo ou não, hoje, ela representa o maior custo da atividade pecuária, né? Então, assim, todo mundo que, de certa forma, esteja produzindo ou está tentando fazer dar certo dentro da produção animal, seja com bovino, seja com ovino, seja com caprino, né? Com aves, com suínos, todo mundo acaba esbarrando nessa parte da alimentação, porque é realmente o custo que vai gerar o lucro para o produtor, né? Então a busca pela utilização dessas fontes alternativas, né, principalmente para substituir os nossos famosos concentrados, que a base hoje é o milho e o farelo de soja, sempre se faz necessário, né, tentar estabelecer uma melhor relação do custo-benefício para que a gente consiga tirar a produção animal de uma concorrência direta, né, com a alimentação humana, né? Até porque, assim, cada vez que os produtos são mais utilizados na alimentação humana, consequentemente, eles acabam ficando com custo mais caro e levando um prejuízo, de certa forma, para o produtor. Então, quando a gente traz aqui uma discussão em relação à utilização de subprodutos, porque assim, são produtos que de certa forma seriam descartados, né? Jogados no lixo, não teria utilização nenhuma. Então, uma forma da gente trazer eles de volta para o uso já se torna um caminho melhor para o produtor. Então, entender também que não é utilizar o subproduto de forma qualquer, né? Esse subproduto ele tem que ser tratado, tem que ter feito o estudo correto sobre ele, né? Entendendo principalmente a quantidade de proteína, a quantidade de fibra, né, a quantidade de matéria seca, tudo que ele possa oferecer, associando sempre com manejo nutricional adequado, tá? Não é utilizar o subproduto aí de forma qualquer, até porque a alimentação inadequada dentro do setor de produção é um dos principais fatores que levam à baixa nos índices produtivos do rebanho, né? Seja de carne, seja de leite, enfim, não importa a atividade que você trabalha, se você não fizer um manejo nutricional de forma adequada, vai acabar tendo prejuízos aí com a produção. Então, eu não tenho como aqui chegar nesse final e lhe dizer o produto que deveria cada produtor usar, né? A gente vai entender que alguns produtos acaba tendo as limitações, né? Umas vezes porque o produtor não tem acesso, às vezes porque acaba ficando um custo mais alto ele trazer ou ele comprar também. Então vai ser sempre a gente sentar com o produtor, com um grupo de produtores de determinada localidade, de uma determinada região, tentar entender
o que eles têm de disponibilidade ali, que está se tornando subproduto, que não está sendo utilizado, ver uma forma de reutilizar isso, adequar isso ao uso deles no dia a dia, né? Respeitando sempre o valor nutricional e fazer o mais importante, que é o uso racional desses alimentos, a fim sempre de baratear o custo de produção e, de certa forma, aumentar o lucro desses produtores, a fim sempre, né, de manter a atividade em alta e cada vez mais atrair novos outros produtores que possam ter interesse, que possam cada vez mais contribuir com o processo de produção da região, tá? Só para a gente finalizar, doutor, qual conselho você daria para esses nossos pequenos produtores e para quem deseja iniciar, né, uma criação de ovino, caprinos? Certo, assim, eu sei que muitos talvez não concordem com minha fala, sempre acham que a função da nossa profissão dentro da propriedade é só salvar os animais, não deixa de ser. Mas hoje, uma das melhores formas é tentar buscar sempre a orientação de um profissional adequado antes de entrar em qualquer atividade, tá? Eu sei que o desejo de produzir é muito grande, às vezes não é nem um desejo, às vezes é a necessidade que se faz, mas você fazer qualquer investimento de forma errada, ele se torna uma dor de cabeça muito grande. E o que eu sempre falo para todos os meus clientes é que não existe nada mais barato do que se informar e se prevenir do que está por vir, tá? Acredito que vocês que já estão na fase final do curso já consigam ter uma mentalidade, e que se não tiver, que tenha uma mentalidade parecida com essa, certo? Porque assim, produção, ou você vai para a ponta do lápis e entende cada coisa que tem que acontecer, o espaço que você precisa, a quantidade de animais que você vai ter ali, a quantidade de alimentos que você vai precisar, a disponibilidade de alimentos que você tem. Então, assim, tudo é um pouco complexo. Então, tudo você vai ter que sentar, vai ter que entender. Não adianta querer se empolgar com a cerca verde do vizinho ou a produção bonita do vizinho, porque às vezes o vizinho está fazendo do jeito certo e você vai querer só copiar e a sua realidade é totalmente outra. Então, tem que entender a sua realidade. Se possível, buscar a ajuda de um profissional. Não tenho condições de procurar um profissional. Graças a Deus, hoje a gente tem programas bem interessantes aí, através do Senar, né, onde consegue fazer essa capacitação desses pequenos produtores. Então, tem que se informar com a Secretaria de Agricultura da sua cidade, né, com um grupo de cooperativa, algo do tipo, que possa, de certa forma, você adquirir alguma informação e não entrar de forma inexperiente dentro do sistema de produção, né? O sistema de produção hoje é muito cruel, muitos produtores acabam desistindo no meio do caminho ou entram na atividade achando que vão ganhar muito dinheiro e acabam se desiludindo ao longo do tempo, mas é um mercado muito promissor. Eu sou muito suspeito para falar dessa parte de ovinos e caprinos porque é uma atividade que eu gosto muito e acredito muito, apesar da pouca organização ainda dentro do setor de produção, mas acredito que quanto mais a gente se agrupar e trocar informações e tentar transmitir informações como essa, isso pode fazer com que a gente consiga abrir um pouco a mente do produtor, né, e até tocar aqueles que estão querendo iniciar ou que estão faltando um empurrãozinho para entrar dentro da atividade e começar aí da forma correta para não ter problemas futuros. Então, primeiramente, muito obrigada, Dr. Taylor, por aceitar, né, esse nosso convite para estar participando da nossa rádio. Obrigada a você, ouvinte, que ficou até aqui. E é isso, até uma próxima. Eu que agradeço a Yuri e toda a equipe da rádio pelo convite. É sempre muito bom estar podendo sentar para discutir esses assuntos, principalmente com futuros colegas que nem vocês. Queria desejar toda sorte para vocês nessa reta final de curso. Sei que é a parte mais estressante, eu acho que está chegando agora. Mas, assim, a ideia de vocês, e acho que da rádio, é sempre transmitir um pouco de informação àqueles que não têm muita informação ou que têm algumas dúvidas e que precisam ser tiradas. Mas, assim, parabéns demais pela iniciativa. Estarei sempre à disposição. O que precisarem de mim é só entrar em contato, tá? Para aqueles que ainda não me conhecem, minhas redes sociais estão por aí, dá uma pesquisada sobre o Dr. Taylor.
E aí, o que for tendo de dúvida, o que for surgindo, caso alguém entre em contato com vocês, podem passar meus contatos, para a gente tentar sempre disseminar o máximo de informação possível e assim tentar cada vez mais ajudar a população de alguma forma. Eu sempre digo que o trabalho dentro da área acadêmica é muito bom e muito bonito, só que ele tem que ser levado para a sociedade com mais facilidade, porque muitas vezes fica entre a gente, fica entre nós professores, nós veterinários, nós profissionais, e muitas vezes não chega nas mãos de quem realmente precisa. Então, cada vez que a gente tem a oportunidade de disseminar um pouco de informação e conscientizar um pouco a população, isso é sempre válido. Muito obrigada, Dr. Taylor. Uma boa noite a você e a todos os nossos ouvintes. Boa noite aos ouvintes.